pela oportunidade de poder estar aqui novamente. Amém? 15 anos não são 15 dias, não são 15 meses. E eu sempre cito no meu ministério, já citei muitas vezes, o começo dessa casa de Deus, o começo desse lugar, né? Uma vez conversando com uma pastora, eu falei para ela sobre como começou esse ministério. E ela, pastora, mas que forte. Eu disse, pois é, né? E eu quero aqui fazer menção sim ao meu início. Amém, pastor? O culto de adoradores. Eu já havia aceitado Jesus. E eu congregava no Ministério Betel. Só que os cultos no domingo terminavam muito tarde. E a minha mãe já havia chegado na Filadélfia, a Igreja do Amor Fraternal. A igreja que quem abriu foi o Senhor e só Ele que pode fechar. A igreja que com a pouca força tem guardado o nome do Senhor. É essa igreja. A minha mãe já congregava no Ministério Filadélfia. E eu sei que lá no fundo do coração da minha mãe, ela queria que eu estivesse com ela. E pela misericórdia de Deus, eu fiquei por um tempo participando do culto de adoradores. Um culto abençoado. E foi algo muito importante para a minha vida. Muito importante. Eu não fiquei nessa igreja, mas essa igreja teve uma importância muito grande no início de tudo. Amém? E nós nunca devemos, querido, desprezar os primeiros começos. Eles vão fazer a diferença lá na frente. Às vezes a gente não valoriza. E hoje eu estou aqui e vou dizer para você, como eu sempre digo, pela misericórdia de Deus, pastora. Aleluia, Deus. Faço parte lá do Ministério Comunidade Evangélica Nova Aliança. Nós somos de uma outra, que a minha igreja ela funciona mais como uma ferramenta para ganhar vidas. Mas o nosso Deus é único, amém? Ele é único. Ele é único. Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente, amém? Mas eu quero te dizer que nem todo lugar é digno de ter a presença dEle manifesta. Nem todo lugar. Ele está pela sua onipresença em todos os lugares. Mas a presença manifesta dEle não é todo lugar que desfruta. E esse lugar aqui tem desfrutado, amém? E hoje esse lugar vai desfrutar muito mais, amém? É só para os que creem, irmão. É só para os que creem. Tem muitos aqui que eu não conheço, mas conheço hoje o pastor Mônico, a pastora Josi, a pastora Neide. Não sei se o irmão Roberto já é pastor, mas eu já quero declarar isso sobre a vida dele, irmão. Amém? Já quero declarar isso porque eu creio que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele usa assim a nossa boca para declarar aquilo que Ele deseja, amém? A pastora Madalena, fazemos aniversário no mesmo dia, dia 5 de fevereiro. Eu tenho um carinho muito grande pela senhora pastora Madalena, pelo pastor Sebastião, que um tempo ficou doente, e a igreja se uniu em oração pela vida desse servo, amém? Aos demais, tem alguns que eu não conheço, mas eu quero dizer que em Cristo o nosso amor é único, amém? Eu me alegro muito por estar aqui. Só que eu quero contar algo para você. Eu poderia não estar aqui. Eu não posso deixar de dar um testemunho antes de eu falar aquilo que dentro do meu coração o Senhor já ministrou. A pastora Beth, ela me enviou o convite para que eu viesse aqui dia 17 de outubro. Queridos, eu estava em um momento tão difícil, a qual nem a minha família sabe. Como eu entendi que tudo o Senhor encaminhou, eu não falei.
E quando eu olhei para aquele convite, eu disse, meu Deus, eu estava vivendo um tempo de conflitos, querido, um tempo de vontade de desistir. Durante esses 10 anos de caminhada, isso nunca tinha me acontecido. Nunca. Nem no momento quando eu passei pelas perdas na minha família, que todos vocês aqui sabem. Mas, há 5 anos no dia da pastora, quem é pastor sabe do que eu vou falar aqui. O pastor, ele precisa ter um autocuidado. Porque se ele não tiver, ele é propício a desanimar, ele é propício a desistir do chamado. E eu estava numa luta, irmãos, tão grande, e começou as especulações. Por quê? Lá na minha igreja, sempre quando as pessoas se direcionam a mim, pastora do avivamento. Shalom, pastora do avivamento. Shalom, pastora do avivamento. E as especulações começaram. O que está acontecendo com a pastora Simone? E aí, alguém mandava mensagem para mim, outra pessoa mandava mensagem. Não falei nada para minha mãe, não falei nada para ninguém. E um determinado dia, os meus mentores, os apóstolos do meu ministério me chamaram. Pastora, depois do culto, nós vamos me aguardar lá em casa. E quando terminou o culto, eu fui para lá. E lá nós tivemos um momento de um grande discipulado, onde me perguntaram o que estava acontecendo. Pastor, o que está acontecendo? E ali, naquele momento, eu comecei a contar o que estava acontecendo, né? O desânimo tinha batido na porta, acúmulo de coisas que muitas vezes a gente guarda no nosso coração. Mas, pastora, a senhora estava lá no culto, eu sou presente, a minha irmã está aqui, caminha comigo. Eu sou presente, eu não falto em culto. Eu não gosto de faltar na minha responsabilidade na obra, porque primeiro eu sempre digo, eu tenho uma aliança com o Senhor. Amém? E quando se trata do Senhor, nem adianta, querido. Não tem aniversário de filho, não tem aniversário de marido, não tem conversinha para ir para cá, não. Primeiro é o Senhor. Ele em primeiro lugar. Então todo mundo, quando me convida para algo, já sabe que ela só vai. Para ela estar presente tem que ser depois do culto, senão ela não vai. Porque eu não posso jamais fazer essa troca. Então, eu sou muito presente. Então, pastora, a senhora estava lá e a senhora estava desviada. Eu quero dizer para você, meu irmão, que estar aqui não significa que nós estamos aliançados com o Senhor. Não significa. Muitas vezes nós estamos aqui, estamos de corpo presente, mas não estamos em espírito e em verdade, como o nosso Senhor Jesus Cristo, através da palavra dele, ele diz nos procurar. E quando estamos, é porque já fomos encontrados por ele. Amém? Amém. Fomos encontrados, querido. Tem que adorar o Senhor em espírito e verdade. Se é para adorar ele, tem que adorar a ele. Se é para servir a ele, tem que servir a ele. E todos os dias eu ia lá no WhatsApp, olhava o convite e dizia, eu vou falar para ela que é para lá, que eu não posso. Só que eu não imaginava que dentro do convite existia algo poderoso para a minha vida. Existia algo poderoso para a minha vida dentro daquele convite, queridos. Que hoje está sendo dada a oportunidade para mim e para você nesse lugar. Buscar pelo avivamento. Quando eu olhei para o versículo, eu fiquei sem palavras para Abacuque. E hoje, Deus vai levantar Abacuques nesse lugar. Porque eu quero te dizer que avivamento não é movimento. Avivamento gera movimento. Avivamento gera movimento. E como a irmã disse, avivamento não é você vir aqui buscar a bênção. É você sair daqui com o abençoador. É você sair daqui sabendo que você tem um Deus na sua vida. Sabendo que Ele é a tua força. Ele é o teu socorro bem presente no momento da angústia. Ele é a tua rocha inabalável.
versículo, quando eu olhei para o versículo, aviva a tua obra. A obra precisava, primeiramente essa que precisava ser avivada. Já era há muitos anos. Nunca. A pastora Simone não falta nos cultos. A pastora Simone está nos retiros. A pastora Simone está nos encontros. A pastora Simone está nas vigílias. A pastora Simone está em tudo. E eu confesso para vocês, eu não falava. Mas em 10 anos eu nunca tinha um dia sentido vontade de não ir ao culto. Em 10 anos. Sempre gosto de estar fervorosa, glorificando, exaltando o Deus que nem estava perdida, como fez o Tiago. Não queria ele. E ele veio, limpou as perebas, que eu sempre falo isso, gosto de falar, limpou as perebas, as feridas, e disse assim: eu podia te matar até se ele quisesse, porque estava no pecado. A irmã falou que aqui nesse lugar se ressuscita, porque às vezes nós chegamos aqui mortos. Nós chegamos aqui mortos, querido. Quando eu cheguei na presença de Deus, eu achava que eu tinha Deus na minha vida. Eu cheguei morta, pobre, cega e nua. E aí o Senhor começou a falar comigo. Começou a me dar palavra. E todo mundo indagando. E todo mundo, o que tu tem? Aí um dia, a minha irmã me mandou uma mensagem. Ela disse assim: mana, o que está acontecendo? Aí eu fiquei olhando para a mensagem. Todo mundo sabe que eu amo borboleta. Por que, pastora, a senhora ama borboleta? Porque a história dela é muito parecida com a história do crente, do verdadeiro crente, do verdadeiro filho de Deus. Todo mundo sabe que para nascer uma borboleta tem que ter uma lagarta. E eu respondi dessa forma para minha irmã. Eu disse: tu sabe que eu amo borboleta. Então, eu estou passando por uma metamorfose. Eu estou dentro de um casulo, mas eu quero te dizer que o voo vai ser lindo. O voo vai ser lindo. O Senhor vai me proporcionar um voo inédito. E eu preciso suportar o processo. Um encontro comigo mesmo, com os meus achismos, com os meus questionamentos, com as minhas vontades. Porque quando o Senhor me chamou, Ele disse assim: eu tenho uma cruz para te oferecer. Uma cruz para te carregar todo dia e um eu para te negar todos os dias da tua vida. E eu falei isso para ela. E ela disse assim: mano, eu sei que tem uma mulher de muita fé. E aí Deus começou a fazer culto de meio-dia, oração de meio-dia. Pastora Simone, Deus, hoje não, Senhor, não. Aí vem chama a pastora. Não adianta, que a gente não consegue se esconder de Deus. Quando Ele tem algo para nossas vidas, por mais que você se coloque num lugar que você acha, mas Ele está ali. Ele vai usar alguém para te tirar do lugar que tu está. Ele vai fazer com que essa pessoa seja um bálsamo na tua vida. Porque Deus fez isso. Ele faz isso conosco. E aí quando eu conversei com os apóstolos, eu olhei para o meu mentor. E eu disse assim para ele: mentor, não rompa o meu casulo. Porque se o Senhor fizer isso, essa borboleta não voa. Ela vai ficar se arrastando. Deixa eu concluir meu processo, porque eu sei o que eu estou vivendo. Eu preciso desse tempo. Então, não tente me tirar de dentro do casulo, porque ele vai ter um final. Irmãos, eu quero dizer para vocês que quando foi antes de ontem, na célula de quinta-feira, o casulo se rompeu. Glória a Deus! O casulo se rompeu quando o Senhor falou fortemente comigo. Levanta-te, assim como Ele falou com Josué. Levanta-te, te esforça, tem bom ânimo. E disse mais: ninguém poderá resistir a ti nem um dia da tua vida.
E ontem, queridos, minha irmã está aqui. A borboleta voou. O Senhor nos proporcionou um tempo. Oração do meio-dia. Quem gosta aqui de oração do meio-dia? Oração do meio-dia. Um momento onde Deus opera, cura, liberta, restaura, sara, faz tudo novo. O Senhor Jesus bradou de uma forma tão tremenda ali naquele lugar. E cura se estabeleceu ali. Cura, libertação, querido. Libertação. Isso que acontece quando o Espírito de Deus se manifesta. E é isso que Ele quer fazer conosco. E como a irmã disse, se você quiser, você vai sair daqui avivado, fervoroso, com muita vontade de servir o Senhor, com muita vontade de submeter ao Senhor, com muita vontade de obedecer ao Senhor. É dessa forma que nós vamos sair daqui nessa noite, amém? Então a irmã já falou um pouco sobre o meu caderno, para onde eu vou, ele me acompanha, irmãos, porque eu escrevo muito, eu gosto muito de escrever. Então a gente já sabe que o tópico desse aniversário, já participei de outros aqui, falou de Neemias, a pastora ministrou, falou sobre Davi, né? Davi lá no capítulo 116, se eu não me engano, versículo 12, que darei ao Senhor, foi um tempo da gratidão. E hoje nós estamos aqui pedindo algo, para que o Senhor venha nos avivar, queridos. Para que o Senhor venha fazer, não o novo, de novo, amém? Fazer de novo, não é o novo. Ele vai fazer de novo aquilo que somente Ele sabe fazer. Quando Ele dá esse bálsamo no nosso coração, quando Ele derrama isso no nosso coração, que a gente não consegue se conter, a gente não consegue resistir à presença de Deus. E não resista, querido, não resista, sabe por quê? Porque quando a gente resiste, a gente sai da mesma forma que a gente chegou. Mas quando a gente se rende, quando a gente se submete, o Senhor, Ele faz maravilhas, amém? Então, a palavra é a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Queridos, quando eu me atentei para esse versículo, quantos aqui oram por isso? Quantas vezes você já orou dessa forma como Abacuque orou? Queridos, isso é tremendo. A irmã falou, ele não pediu nada para o começo, e eu quero te dizer que ele não pediu nada para ele. Ele não pediu nada para ele. Ele pediu o interesse do reino. Ele pediu o interesse do reino. E muitas vezes, querido, é aí que está a maior debilidade nossa. Ele pediu o interesse do reino. Aviva a tua obra. Querido, se não tiver alguém para orar, para interceder, como é que vai acontecer? O Senhor Jesus, Deus através de Abacuque, aqui instiga no coração dele, leva no coração dele a pedir um avivamento. Quantos aqui têm pedido isso? Se você não está pedindo, você está conformado. Você está conformado, você está acomodado. E o Senhor, é justamente para isso que o avivamento acontece. Não é movimento de pessoas, é para gerar movimento, é para gerar ação, é para gerar coisas tremendas na presença do Senhor. Então, o que é o avivamento? Muitos aqui não é viver de novo, é fazer de novo, amém? É um ato de avivar, queridos, é um ato de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado, renovado na sua vida espiritual. Isso é o avivamento. Isso é o avivamento. Como é que a gente pode comparar
Eu fiz uma comparação aqui. E eu quero te dizer que quem deseja isso está na busca de um despertar. Tem uma incrível consciência do que Deus espera de nós. Quem está buscando isso? Um profundo ódio pelo pecado, um desejo de santidade e uma paixão para alcançar os não salvos. Esse lugar se encontra dessa forma, o seu coração se encontra dessa forma? Não. Eu coloquei um nãozinho assim para a gente fazer essa pergunta. É por isso que nós estamos precisando de avivamento, amém? É por isso que nós estamos precisando de avivamento. Se não estamos sentindo ódio do pecado, se não estamos buscando santidade, e se não estamos tendo amor por buscar o perdido, como o teatro fez aqui, estamos precisando ser avivados. Estamos precisando ser avivados, amém? Então eu quero te dizer que avivamento traz renovo para a igreja, amém? Eu quero te dizer que avivamento traz crescimento espiritual. Eu quero te dizer que avivamento só acontece no lugar onde pessoas clamam por ele. Quantos vão clamar nessa noite? Quantos vão clamar nessa noite? Avivamento só acontece assim, querido. Onde tem um lugar com sede, onde tem pessoas com fome. Eu não sinto isso, então eu quero te dizer algo. Quem aqui já ficou com doente e teve muita fome? Quem aqui já ficou doente e sentiu muita fome? É difícil, né? Um doente sentir muita fome. Quando o doente não sente fome, ele está doente. Quando um crente não tem sede de Deus, tem alguma coisa errada. Aleluia. Quando um crente não tem fome de Deus, tem alguma coisa errada. Aleluia. Porque quando a gente está doente, a gente não tem mesmo fome. A gente não quer se alimentar. E hoje eu sei que Deus vai despertar a fome de muita gente aqui nesse lugar. Amém? Eu creio que Deus vai despertar a tua sede. Você vai desejar beber da água da fonte. A água que foi representada no teatro pela irmã, que simboliza Jesus, que é a água da vida. Amém? Você vai sentir isso. Então, aviva a tua obra. Faz de novo. Não é novo. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Levar vida. Avivamento é levar vida onde havia morte. Quem aqui gosta de planta? Quando você planta, se você deixar aquela plantinha ali sem regar, sem molhar, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. E aí a gente vem e a gente pega um pouquinho de água, derrama na planta. No outro dia, quando a gente olha, ela está toda verdinha, toda bonitinha. Ela está se avivando. Está se avivando. Quando você olha uma brasa, às vezes ela está se apagando. Quando você faz, o que é que acontece com ela? Ela acende de novo. Quem é que acende a brasa? Mas quem é que tem a responsabilidade de manter a brasa acesa? Somos nós. Somos nós, amém? Então, nós precisamos ter esse avivar, esse avivamento dentro do nosso coração, principalmente nessa busca para servir o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós chegamos para Cristo, nós já sabemos que a humanidade, ela já veio no pecado. Nós estávamos mortos, isso fala lá em Efésios. Nós estávamos mortos e o Senhor Jesus, ele veio para nós ter vida, e vida com abundância, como a palavra dele fala. E ele ainda nos dá esse espírito, querido. Ele ainda nos dá esse espírito. Quem precisa de um avivamento são aqueles que estão amortecidos. São aqueles que estão amortecidos. Esses precisam de um avivamento. Às vezes eu olho e eu fico me perguntando, quando eu olho para alguns lugares, Senhor, parece que nem está mais amortecido, parece que está em coma. Porque quando a pessoa está amortecida, ela ainda se mexe. Mas quando ela está em coma, não. E às vezes a gente olha para determinadas pessoas, determinados lugares, a gente tem a impressão
que aquela pessoa está tão amortecida que já está a ponto de entrar em coma, em um colapso. Eu coloquei também aqui como uma brasa que está se apagando e quando assoprada reacende. Quando uma pessoa tem um surto, ela desfalece, ela necessita ser reanimada, logo se pressiona o peito fortemente e, se preciso for, um médico faz um tratamento de choque. E deste modo, quando estamos morrendo espiritualmente, sentimos algo forte no peito, que são provações vindas para nos acordar. Era isso que estava acontecendo comigo, querido. Eu precisava ser despertada. E de que forma Deus faria isso? A irmã mencionou aqui que às vezes, quando não se vem pelo amor, eu tenho até medo de falar isso às vezes. Eu tenho medo às vezes de falar isso. Mas é uma verdade. Uma das formas que Deus trata com o homem é através da dor também. A gente sabe disso. Mas Deus não quer que seja dessa forma. Então, às vezes, são as provações para que a gente possa ter um choque de realidade, para que a gente possa buscar, para que a gente possa procurar mais, para que a gente possa mergulhar mais. Então, eu quero te dizer que hoje você vai receber um choque de poder. Amém? Hoje o Senhor vai fazer isso com você, se você permitir. Porque a palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Mas Ele não vai girar a maçaneta. Quem decide se Ele entra somos nós. Ele não vai entrar no coração de ninguém aqui. O Espírito Santo não vai bradar no coração de ninguém aqui se essa pessoa não permitir. E é um tempo, querido, de rendição, de lamento, porque foi isso que Abacuque fez. Foi isso. Eu vou ler algo sobre Abacuque que eu lembro. Abacuque viveu em meio a um povo que estava morto espiritualmente. Sentiu a necessidade de um avivamento. Colocou-se na torre, escreveu para que todos soubessem e esperou no Senhor por uma mudança de realidade espiritual do seu povo. A igreja sempre passou e passa por um período de amortecimentos, querido. Mas ela também vai passar por um período de grandes avivamentos, amém? Ela vai passar, querido, porque tem avivalista nesse lugar, amém? Quantos avivalistas nós temos nesse lugar, querido? Essa é a função desse avivalista. Ele clama pelo avivamento. Ele não deixa de fazer essa hora. Ele tem sede de Deus. Ele quer mais de Deus. Ele olha para a igreja. Ele quer ver algo mudado. Ele quer ver algo transformado. Ele quer ver algo diferente. Ele tem essa sede. E esse versículo, querido, eu quero dizer para você que ele é completo. Esse versículo, ele é completo. Então, Deus não quer fazer nada novo. Ele quer fazer de novo. E tudo começa com a oração. Eu quero avivamento, cristão. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Dentro do versículo tem todas as respostas. Olha como Deus, ele é tremendo. Em um versículo, o Senhor vai falar várias coisas ao nosso coração. Amém? Primeira coisa, tenho ouvido, ó Senhor. Isso arremete a quê? A oração. A oração. Avivamento genuíno, queridos, é fruto de uma vida de intimidade com Deus. Ele diz: tenho ouvido. Orar não é apenas falar com Deus, e sim um diálogo. Quantos aqui têm tido? Eu não estou perguntando o que você sabe sobre Deus, porque o que você sabe sobre Deus está aqui. Eu estou lhe perguntando o que você tem vivido com Deus. É diferente. Eu estou lhe perguntando o que você tem vivido com Deus. Não é o que você sabe sobre Ele. Porque quando nós abrimos a Bíblia, nós sabemos muito sobre Deus. Mas o que eu tenho vivido com Ele? O que eu tenho vivido com Deus? Um diálogo, uma conversa. Enquanto oramos, Deus fala conosco. Amém. Enquanto Abacuque orava, Deus falava com ele. Você lê. Nós estamos vivendo tempos iguais. Estamos vivendo tempos iguais. Tempo de crises. Tempo de rebeldia. Tempo de desobediência. Tempo de transgressão. Tempo difíceis no nosso Brasil. Tempo difíceis nas nossas igrejas. Mas Abacuque, ele nos traz de primeira aqui algo, a oração. Glória a Deus. Quantos aqui têm se preocupado com a sua igreja? Quantos aqui têm orado
pelo seu pastor? Quantos aqui têm orado para que Deus venha mudar a tua realidade espiritual? Quantos aqui têm orado pela sua casa? Quantos aqui têm orado pelo seu chamado? Como a irmã disse aqui, muitos já desistiram. Muitos já desistiram. Então a oração, querida, é a primeira coisa. É onde tudo começa. O tempo era difícil, mas Abacuque não deixava de orar. E quando foi uma das primeiras coisas que o Senhor falou no meu coração, está difícil, persista, não desista. Você é profeta. Você é profeta. Deus falava no meu coração em todo o tempo. No tempo desses dias onde o Senhor tratou o meu coração. Não desista. Essa peleja é minha. Abacuque ficava, no primeiro capítulo, ele fala assim: até quando, Senhor, eu clamarei? A gente imagina que ele já estava cansado. E Deus falando para ele que ele próprio entregaria o povo na mão do inimigo. Mas que era para o profeta continuar orando. Que era para o profeta continuar esperando. Que era para o profeta continuar fazendo aquilo que ele foi comissionado a fazer. Amém, profeta do Senhor? Amém? Nós não vamos parar, amém? Porque nós temos esse espírito na nossa vida. Para buscar um avivamento, seja pessoal ou na igreja, é preciso passar um tempo com Deus. Eu vou esperar um congresso? Não. Eu vou esperar um homem de Deus renomado vir pregar na minha igreja? Não. Coloquei tudo isso aqui para me falar para vocês. Isso acontece, sabe aonde, querido? Em quartos solitários, com portas fechadas. Mateus 6,6. E tu, quando orares, fecha a tua porta. Vá para o secreto. O secreto que hoje muitas prioridades estão nos tirando. O secreto que hoje não é tão desejado. Não se está tendo recompensa publicamente pela falta da vida no secreto com Deus. Não se está. E é onde tudo acontece. É lá que o Senhor olha nos nossos olhos. É lá que o Senhor nos confronta com o nosso pecado. É lá que o meu eu cai por terra. É lá que os meus achismos. E quando a gente se levanta, o Senhor Jesus nos renova. O Senhor nos dá a palavra. O Senhor nos dá direcionamento. Porque isso é intimidade, querido. Isso é intimidade. A intimidade que muitos hoje não querem. Não buscam. Não almejam. Não desejam. Então a primeira coisa que Abacuque nos ensina aqui é que avivamento é fruto de uma vida de oração, amém? Avivamento é fruto de uma vida de oração. O cristão avivado, o cristão que tem intimidade com Deus, ele tem palavra. Onde ele chega, querido, a glória de Deus se manifesta. Onde ele chega, ele não precisa estar na igreja, ele é a igreja. Eu sempre digo isso, quando as pessoas vêm, pastora, não. Se eu transporto a glória de Deus na minha vida de intimidade com Deus, aonde eu chego, não é para minha glória, é para a glória do Senhor. A glória de Deus se manifesta, seja numa oração, seja numa palavra, seja no ânimo para alguém. Louvado seja! É dessa forma, queridos. Tem uma preparação. Você quer avivamento? Avivamento não acontece sem oração. Porque você vai pedir para o Senhor: aviva, Senhor, me aviva, me renova. Me dá um novo ânimo, me dá intensidade para eu te servir em espírito e em verdade. Você vai falar isso para o Senhor e você vai estar orando. Segunda coisa, ele diz lá na palavra: as tuas declarações. Declarações. Palavra. Palavra de Deus. Palavra. Essa aqui que liberta. Essa aqui que alimenta. Até quando você está sem o alimento físico, aquilo que Jesus falou lá em Mateus 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós estamos alimentados com essa palavra, a gente suporta. A gente nem sente fome física. Está faltando leitura. Hoje, querido, deixa eu te dizer, elas foram trocadas pelos smartphones. Eu amo andar com a minha Bíblia. Eu amo andar com a minha Bíblia. Um dia na igreja me perguntaram: pastora, a senhora sem sua Bíblia? Você é a minha Bíblia? Não. Aleluia. Amo a minha Bíblia. Elas vão se renovando. Eu não me desfaço de nenhuma. Glória a Deus. Amo essa palavra. Gosto de estar todo o tempo apaixonado. Que
o meu lovão, Jesus. Eu sempre digo assim, o meu lindão. O que Ele vai falar comigo hoje? O que Ele vai falar comigo hoje? Desejar a palavra. Ter sede. Pedir direção. Meditar nela. As tuas declarações, avivamento está baseado na palavra, querido. Na palavra de Deus. Por isso a palavra declarações, que é a palavra do Senhor, as boas notícias, as escrituras sagradas, são a fonte de sabedoria e de poder para uma vida avivada. Está lá em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus ela é como uma espada. Ela é como uma espada, ela vai discernindo. A gente tenta se esconder, não é comigo, e o Senhor está ali através da palavra dele, falando lá no nosso íntimo, tirando algo lá de dentro. Não tem como. Avivamento é fruto disso, de palavra de Deus, de busca por conhecimento. Oséias disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Lá em Oséias Deus fala isso. E ele diz que nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor. Prosseguir, igreja, prosseguir, porque senão qualquer vento de doutrina vai nos tirar da presença de Deus, porque senão qualquer coisa vai nos abalar. Nós temos que ler a palavra, desejar essa palavra. Então lá em Hebreus 4:12 fala isso. Lembre que a palavra de Deus é como uma espada, ela discerne os pensamentos. A gente fica, meu Deus, que palavra está falando comigo, Senhor. Mas e aí, como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não tem ceifeiros dispostos? Então, se eu estou pedindo avivamento, eu vou entender que vai vir movimento, amém? Quantos estão dispostos? Quantos estão dispostos a viver isso? Então, não se conhece. O povo é destruído por não conhecer as Escrituras. Não há prosseguimento no conhecimento. Lá em Mateus 22:19 fala isso. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. A gente conhece o poder de Deus lendo essa palavra. Poder de Deus. Poder de Deus manifesto. Poder de Deus exalado. Uma igreja só pode ser realmente avivada se ela estiver baseada na Bíblia. Como, pastora? Atos 2, do 42 ao 47. E perseveravam todos os dias na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Em toda a alma havia temor. Resposta de um avivamento. Porque quando esse povo estava ali, você sabe o que aconteceu. Então essa igreja ela ficou tão avivada, perseverava na doutrina dos apóstolos, no ensinamento, o ensinamento dado pelos sacerdotes, os homens levantados pelo Senhor, que aqui nesse lugar tem muitos, amém? Tem alguns que ainda nem se levantaram, mas que eu creio vão se levantar para a honra e glória do Senhor, amém? É para o Senhor, querido. Lá em Colossenses 3:23 diz: e tudo quanto fizerdes, fazei com amor como ao Senhor e não a homens, porque é dele que você vai receber o galardão, querido. É de Deus. Se proponha a se abrir para o Senhor nessa noite. Então lá em Atos 2:42 fala isso. Uma igreja avivada, uma igreja atuante, uma igreja fervorosa, em nome de Jesus. Quer ter vida, quer ser avivado, dedique-se à leitura e ao estudo da Bíblia. Essa prática se prepara para ser usado pelo Espírito Santo. Avivamento tem como base a palavra do Senhor. Amém, igreja? Receba, diga: eu recebo. Diga isso: eu recebo no meu coração. Eu recebo, quero estar avivado para meditar, para praticar principalmente, querido. Porque quando eu subi aqui e te contei esse testemunho, sabe por que eu te contei? Porque tem um sermão, o melhor e maior sermão, sabe qual é? O testemunho. O melhor e maior sermão é o nosso testemunho, querido. O melhor e maior sermão. O melhor e maior sermão é o testemunho. É aquilo que Deus faz na minha vida, é aquilo que eu vivo com Ele. Que quando eu subi no altar, querido, muitas vezes a gente vê pessoas que sobem no altar
Então, o maior sermão é o nosso testemunho. A maior mensagem que um cristão pode passar, o maior sermão que um cristão passa, é a sua conduta, o seu caráter, o seu testemunho, a sua índole na presença do Senhor. Aí o profeta diz: me sinto alarmado. Quantos aqui têm se sentido alarmado com as maravilhas de Deus, com as promessas de Deus? O profeta diz: eu me sinto alarmado. O avivamento traz grandes surpresas, querido. O profeta se declara espantado com tanta grandeza do poder do Senhor. É dessa forma que nós vamos nos sentir, porque o Senhor vai se manifestar para nós. O Espírito Santo de Deus vai repousar sobre nós, assim como Ele repousou naquela igreja, em nome de Jesus. Ele vai trazer esse avivamento. Então o profeta se declarava espantado, alarmado. Ele declara isso. Em cada lugar, em cada pessoa, Deus age de uma forma, mas o Espírito é um só. O Espírito é um só. Mas à medida que a gente se permite, o Senhor Jesus, Ele vem e Ele age. Ele age na nossa vida, na medida daquilo que nós permitimos, na medida daquilo que nós desejamos. Quantos estão desejosos aqui? Eu quero ser avivado, eu quero ser tocado, eu quero ser sacudido, eu quero que a minha alma saia daqui leve nessa noite. Não existe fórmulas prontas para o avivamento, querido. Não existe. Não será através de um evento apenas, ou de um bom pregador, que Deus vai avivar a sua igreja. Não será. Não será. Não será. Não será. Quando conhecemos ao Espírito Santo, nosso maravilhoso conselheiro, amém? Aquele que só tem quem tem Deus. Amém. Ele está dizendo assim: sem mim nada podeis fazer. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Olha isso, olha isso, olha isso. Ele fala: sem mim. Então, quando nós temos, quando conhecemos ao Espírito Santo, nosso Consolador, o nosso Consolador, o nosso amigo, uma pessoa. Eu fico assim impressionada com Jesus. E ainda que eu tente, muitas vezes eu fico como Paulo: quem poderá, Senhor, conhecer os teus pensamentos? Nem tem como. Mas enquanto a gente busca conhecer, a gente se maravilha. A gente fica maravilhado. O apóstolo Paulo, ele fala isso na palavra: maravilhado com os feitos. Jesus, ele não se conformou de só morrer por nós. Ele disse assim: eu ainda vou deixar o Espírito Santo. E ele deixou. E ele deixou. Nós não estamos órfãos, querido. Tudo que nós precisamos para nos avivarmos do nosso Espírito Santo de Deus, ele tendo intimidade conosco, tendo a liberdade. E a palavra de Deus, que onde o Espírito Santo de Deus está, aí a liberdade. E ele está nesse lugar, ele vai ter a liberdade que ele deseja aqui, amém? Ficamos maravilhados com tudo que Deus faz. O resultado de uma vida avivada faz com que também andemos em novidade de vida. Quantos aqui querem andar em novidade de vida? Isso está lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 4. Nós andamos, querido, em novidade de vida. Nós temos palavra, nós temos atitudes, nós temos ações, nós temos tantas coisas. Nós temos as revelações de Deus. Um cristão que ele é avivado, ele vive constantemente contando milagre. Ele vive constantemente testemunhando. Ele vive constantemente tendo algo para compartilhar. Ele não se conforma de ver a igreja. Quando ele olha e ele percebe que tem algo de errado, a alma dele fica agitada, porque o Espírito Santo está despertando ali, dizendo que tem alguma coisa. E ele quer ver novidade no meio da igreja. Esse avivalista que o Senhor está levantando nesse lugar. Amém? Amém? Então, Jesus declarou que quem crê em mim fará também as obras que eu faço, e até maiores. Amém? Isso está lá em João 14. Quem crê em mim, quem confia em mim, quem vive para mim, fará as obras até maiores. Eu te pergunto: o que você tem feito de relevante para o Senhor? De que forma a tua vida tem testemunhado o que Deus é na tua vida? De que forma? De que forma a tua vida tem sido um testemunho vivo de que o Espírito Santo de Deus
não é um visitante na tua vida, ele faz morada. Aleluia. Ele é a tua habitação, amém? Em nome de Jesus. Então, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, Deus realiza através dela coisas surpreendentes e milagrosas. Amém? Quantos aqui querem ser canais? Quantos aqui querem ser instrumento de Deus? Quantos aqui querem ser usados para cura, libertação, para levar uma palavra de renovo, até mesmo de salvação na vida de alguém? Em nome de Jesus, avivamento traz milagres. E ele fala do tempo. O profeta fala do tempo, em tempo e fora de tempo. Não importava para ele. Não importava. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, ele diz: Deus sempre restaura o seu povo. Todo profeta tem esse entendimento. Então ele pediu isso à sua geração. Você tem pedido isso? Você tem pedido? O Senhor restaura. O que você tem sentido diante do que tem acontecido na Terra Santa? Quantos aqui têm orado? Quantos aqui têm orado para que esse tempo, 15 anos, mais 15, mais 15, mais 15, mais 15. Quantos aqui têm essa preocupação? Quantos aqui têm orado pelos seus pastores? Quantos aqui têm orado quando você olha e vê o seu irmão desanimado? Você já chegou lá e perguntou: irmão, o que está acontecendo? Eu posso orar por você? Eu posso orar por você? Então, o Senhor quer fazer isso. Todo profeta tem esse entendimento, e Abacuque tinha. E é dessa forma que precisa ser conosco, clamar até que o Senhor venha. Aleluia, Deus. Até que o Senhor venha. Atos 2:1. O maior avivamento da história foi quando aquele povo estava ali, reunido, esperando pela promessa, esperando por aquilo que está descrito lá em Joel, onde a gente vê se cumprir lá em Atos 2. Amém? Atos 2:1. Você sabe o que fala lá. O cumprimento do avivamento. O maior avivamento, querido. Mas no meio do povo de Deus, o Senhor também levanta pessoas para clamarem pelo avivamento, para pedirem pelo avivamento, para se consagrarem pelo avivamento, para sacrificarem pelo avivamento. Amém? Então, o avivamento vem na hora que o Senhor determina. Não é um marco, é no tempo dele, mediante a obra da forma que ele manobra, da forma que ele coordena, da forma que ele direciona. O tempo de Deus não é como o nosso. Você pode estar pedindo avivamento em 20 anos, mas ele pode fazer dentro de 15, 20 minutos. Aleluia. Porque a Bíblia diz que um ano para o Senhor pode ser feito em um dia, assim como um dia pode ser realizado em 1000 anos. É a palavra do Senhor que diz isso. Então, tudo que Deus faz vai durar eternamente. A gente pode até se enfraquecer, a gente pode até ficar desanimado, mas aquilo que está dentro do nosso coração, guardado, como nesse tempo, que quando eu tentava ir para um lugar, ir para o outro, e a palavra vinha, a palavra, eu sempre acreditei na palavra. A palavra, ela vence o diabo. Você sabia disso? A palavra de Deus, ela vence o diabo. O jejum, ele vence a nossa carne. A nossa oração, ela vence o mundo, querido. Mas a palavra de Deus, ela vence Satanás. Ela destrói as artimanhas dele, as tentações que muitas vezes ele lança na nossa direção. E quando ele vinha com algo, eu me lembrava da palavra, aquela promessa, Senhor, aquela palavra que o Senhor me deu naquele dia, está no meu coração guardado. Porque assim como Davi dizia: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Davi declarava isso no Salmo, ele declara isso no Salmo. Aí fala de algo tremendo: faze-a conhecida. Glória a Deus. Como é que Deus faz conhecida a sua obra? Como é que Deus faz conhecida a sua palavra? Como é, igreja? Isso fala, sabe de quê? De evangelização. Evangelização. Ganhar almas para o Senhor. Olhar para o perdido. O irmão fez o teatro, a ovelha que se perdeu. Tem muita ovelha aí fora, querido. Talvez esteja até dentro da sua casa alguém que não conhece a Jesus Cristo de Nazaré. No meio da sua família. Talvez até mesmo você não conheça Jesus de fato.
mas o Senhor te oportuniza através do Espírito Santo a conhecê-lo. Amém? Evangelização. O profeta desejava que as palavras de Deus fossem conhecidas pelas pessoas, como proclamador da mensagem de Deus. Abacuque desejava isso. E o Senhor deseja isso na minha direção, na sua direção. Para que o evangelho que te alcançou não pare em você. Para que o avivalista que você se tornou não pare em você. O profeta que você se tornou não pare em você. E só pode parar se nós não falarmos desse amor, se nós não levarmos esse amor, se nós não declararmos esse amor, porque às vezes estamos, mas ainda não declaramos. Senhor, eu só estou aqui, mas eu só me envolvo. Eu sempre conto a história do porco e do frango, do porco e da galinha. Alguém aqui já ouviu a história do porco e da galinha? A galinha chegou com o porco e disse assim: vamos montar um restaurante. E aí o porco ficou: como será o nome? Pernil com ovos. Aí o porco olhou: não. Por que você acha que o porco não aceitou a proposta? Porque o porco teria que morrer para que o pernil fosse assado. Mas a galinha não precisava, porque ela somente botaria os ovos. Quem você é no reino? Você é envolvido ou você é comprometido? Aleluia. Comprometido, ele vive aquilo que Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Às vezes somos só envolvidos. Eu estou aqui, mas não estou. Eu só venho no domingo. Eu só venho na quinta. Não quero me comprometer. O Senhor está à procura de comprometidos, amém? Profeta se compromete, amém? Profeta se compromete. Profeta se compromete com Deus, amém? Então, avivamento acontece com a divulgação do Evangelho de Deus. Avivamento acontece com a divulgação do Evangelho. A proclamação das boas notícias. Quantos aqui ouviram essas boas notícias? Eu lembro que uma vez, eu ainda não estava firme na presença de Deus. A mamãe falou: a pastora Beth vem aqui hoje. E tinha umas coisas na minha casa que a pastora não podia olhar, não podia ver. E eu peguei e botei tudo dentro de um saco escondido dentro do quarto. A pastora chegou. Mas o Senhor foi fazendo. A boa notícia foi chegando. A boa notícia foi chegando. A boa notícia foi chegando. E aí lá em João 32, 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando essa palavra ela chegou no meu coração, meu Deus, eu quero conhecer. E hoje eu digo para vocês: a palavra de Deus ela liberta, a palavra de Deus ela cura, a palavra de Deus ela restaura, a palavra de Deus ela salva, a palavra de Deus ela ressuscita. E ela é uma resposta de um avivamento, tem isso como uma resposta. É eu ter esse prazer de anunciar o Evangelho. Avivamento acontece com a divulgação do Evangelho. Um crente avivado se torna um evangelista nato. Um crente avivado se torna um evangelista nato. Você sabia que durante muito tempo eu ficava triste? Não chama ela, que ela só sabe falar de Jesus. Não chama ela porque ela ora muito. Muitas vezes eu fiquei triste. Aí um dia eu conversando com uma pastora que não estava no nosso ministério, ela disse assim: o que a senhora acha que a senhora agrada quando a senhora lê muito a Bíblia e quando a senhora ora muito? Eu disse: Deus. Ela falou: já lhe respondi. Aleluia. É a minha vida hoje, é o que eu professo hoje, é a minha escolha diária, amém? Todas as vezes na minha igreja, quando alguém fala, alguém tem um testemunho, eu queria poder toda vez subir no púlpito e dizer: mais um dia eu sou crente,
Mais um dia eu sou crente. Mais um dia eu estou aqui na presença do Senhor. Mais um dia o Espírito Santo me deu vida e ânimo para me estar na presença dEle. Isso é um testemunho, querido. Isso é um testemunho. Isso é um testemunho. Então, o avivamento promove evangelização. E quando evangelizamos, ganhamos vida. Mas também o profeta fala de algo: arrependimento. Sem arrependimento não tem avivamento. Sem arrependimento não tem avivamento. O nosso Senhor Jesus, Ele nos dá essa oportunidade quando o profeta fala da misericórdia. Quantos aqui são gratos pela misericórdia? Todos aqui somos. Até mesmo aquele que ainda não tem entendimento. Mas você está aqui pela misericórdia. Eu estou aqui pela misericórdia. Ela se renovou e ela nos deu essa oportunidade hoje. E as oportunidades, elas costumam não se repetir, amém? Então, se você tem algo para fazer para Deus, faça hoje. Se você tem algo para deixar na presença de Deus, deixe hoje. Se você tem algo para renunciar pelo Senhor, renuncie hoje. Se você tem algo para entregar para Ele, entregue hoje. Que seja o seu coração, amém? Que seja o teu coração, que seja o teu corpo, que seja a tua mente, que seja a tua vida nessa noite, amém? Então, arrependimento, ele diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu mencionei aqui que por merecimento não estaria aqui. Por merecimento não mereço. Mas o Senhor, Ele disse: não, eu vou te limpar, eu vou regenerar o teu coração, eu vou colocar um coração de carne e eu vou te usar. E é tudo para minha honra e para minha glória. É tudo para meu louvor. É tudo para que o meu nome seja glorificado e exaltado para todos sempre, amém? E tem que ser todos sempre, todos sempre. Somos imerecedores da bênção, porque muitas vezes isso é um motivo de ruínas. Deus, Ele quer abençoar o povo dele. Ele quer abençoar. E a palavra de Deus fala, lá em Provérbios 28, 13: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Hoje é dia de confessar, amém? Hoje é dia de se arrepender e de entregar ao mão do Senhor aquilo que Ele merece receber, amém? Então o profeta faz algo crucial, indispensável. Ele intercede, pedindo perdão e clama pela misericórdia. Sem arrependimento não acontece avivamento, igreja. Vemos igrejas com grandes festas, com muitos barulhos, gritos, palmas, danças. Isso não é prova de avivamento. Prova de avivamento são vidas convertidas, arrependidas do seu pecado. Isso está lá em Colossenses 1,13. Que é quando a palavra diz que o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino do seu amor, no reino da luz, amém? Então, para finalizar, eu quero ler com você o versículo 18 de Abacuque, amém? Vamos até lá, porque no meu coração sentiu o desejo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, amém? Essa é a palavra do profeta, essa é a palavra do avivalista, essa é a palavra do filho que espera no Senhor, assim como o profeta. Independente do que aconteça, ainda que não haja produção de frutos, ainda que não haja animais, ainda que não haja provisão, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A esperança do profeta para vivenciar o agir de Deus, preparado para continuar lutando quanto tempo fosse necessário. Confiança independente das circunstâncias. Quando algo acontece, somos avivados, nos tornamos mais dedicados a Deus e mais espirituais, amém? Eu gostaria que a igreja ficasse de pé nesse momento. Querida igreja, eu tenho certeza que você se preparou para esse momento, amém? E o Espírito Santo de Deus, Ele quer trazer esse avivamento na minha vida e na sua vida, amém?
Mas o Espírito Santo de Deus, ele não vai fazer nada se você não quiser. Se você desejar esse avivamento verdadeiramente, o Espírito Santo de Deus, ele vai te entregar. Se você desejar verdadeiramente esse avivamento, o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer vida. Ele vai trazer vida novamente, aquilo que eu falei aqui no início. Ele vai te tornar ativo, ele vai te tornar mais intenso, ele vai te despertar, ele vai te renovar espiritualmente. Amém, igreja?